Esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo. E eu peço aos irmãos que abram a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 4. Foi a palavra que Deus colocou ao meu coração para transmitir à igreja, amém? Livro de Neemias, capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Nós passamos aí algum tempo sem o culto presencial, mas a igreja a todo momento permaneceu aberta, amém, irmãos? Orando pelos irmãos, orando pelos familiares, orando, louvado seja Deus, para que este mal venha cessar. E nós temos uma certeza e convicção: este mal vai cessar o dia que o Senhor decretar. Amém, irmãos? Nós devemos ter essa convicção, que este mal vai cessar no dia que Jesus, o nosso Deus, decretar. E isso nós temos essa convicção. Louvado seja Deus. Deus não perdeu o controle de nada. O Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? Os irmãos acharam o livro de Neemias, capítulo 4. A defesa contra os adversários. Diz assim a palavra de Deus no versículo 1. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Versículo 2. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estavam com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira, na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os adoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Versículo 8. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas, e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos
que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade empunhavam lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a árvore. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estavam junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe um dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco, ao nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também neste mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço, fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Versículo 23. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Louvado seja Deus. Repita-se comigo a parte C do versículo 6. Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mais uma vez, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos pela tua palavra. Fala conosco, fala com a tua igreja, fala aos nossos corações nesta noite, Pai, para que possamos entender a tua mensagem em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém? Os irmãos podeis assentar. Louvado seja Deus, glorificando o nome do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. Meus amados, Deus colocou essa palavra de Neemias capítulo 4 ao meu coração. Esta palavra, ela é uma palavra muito forte. Ela é uma palavra que fala sobre a restauração do templo de Jerusalém, do templo ali de Judá. E quando nós vamos falar sobre restauração do templo, nós precisamos primeiramente contextualizar esta palavra. Por que que houve, louvado seja Deus, esta reconstrução? Porque seria necessário que os muros de Jerusalém fossem reconstruídos. Esta palavra, fazendo uma aplicação nos dias atuais, nós vamos enxergar que em grande parte da sociedade estão vivendo total estado de ruína, estão com as suas vidas, louvado seja Deus, arruinadas, estão com os seus casamentos arruinados, estão com a sua vida espiritual arruinada. E nós vamos entender que no século 21 existe ali uma grande doença que tem tomado conta da população mundial, que é a depressão, que é as crises de ansiedade. Nós vamos enxergar aí, em meio a esta pandemia que começou por volta ali do dia 16 de março, nós vamos enxergar em todo mundo que o número de suicídios aumentaram significativamente. Nós vamos aí perceber que o número de mulheres mortas dentro de seus lares aumentaram significativamente. O número ali, louvado seja Deus, do feminicídio. E nós vamos entender, o número de roubos aumentaram, o número de assaltos, ainda que as pessoas estavam dentro de suas casas, esses números aí estão alarmantes em relação à segurança pública. Então nós vamos enxergar aí uma sociedade que hoje está vivendo o quê? Um estado de ruína. E Israel, naquela época, também estava vivendo a mesma condição espiritual, ou até mesmo, louvado seja Deus, inferior
a qual nós estamos, louvado seja Deus, inseridos. Israel estava passando por um grande marasmo espiritual. Israel estava passando por uma crise espiritual, uma crise moral. Israel estava distante de Deus. Israel estava afastada de Deus. Israel estava andando com as suas próprias pernas. Israel, louvado seja Deus, trocou a adoração. Israel deixou de adorar ao Deus dos céus, ao Deus que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Israel deixou de adorar a Deus e começou, louvado seja Deus, a adorar imagens de escultura. Começou a se misturar com outros povos. Começou a introduzir na adoração os cultos pagãos. Começou, louvado seja Deus, a se afastar totalmente de Deus. Aí nós vamos enxergar Deus levantando os profetas, Deus levantando, louvado seja Deus, homens, Deus levantando mulheres para falar com o seu povo. Nós vamos enxergar e nós vamos estudar, louvado seja Deus, no decorrer dessa ministração. Nós vamos entender que no Antigo Testamento, o Senhor, a presença do Senhor, ela não era uma presença permanente. A presença do Senhor se manifestava, o homem de Deus ou a mulher de Deus era usado ali pelo Senhor, quer seja para exortar, quer seja para endireitar a vereda do povo de Israel, mas logo essa presença se retirava. Tínhamos ali a presença do Senhor dentro do tabernáculo, ali que era o local, louvado seja Deus, onde por instrução de Deus, Deus orientou que os homens assim o fizessem. Mas aí no Novo Testamento, nós vamos enxergar, nós estamos até estudando isso nas lições da Escola Bíblica Dominical, nós vamos enxergar que agora o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, ele habita no meu templo, ele habita no teu templo, e que nós, como o apóstolo Paulo nos diz, nós somos como um edifício em construção. E se nós somos um edifício em construção, é necessário um alicerce, é necessário uma base desse edifício. Aí, louvado seja Deus, nós vamos entender que Jesus, ele é o que? A pedra da esquina, ou seja, é Jesus que sustenta o homem, é Jesus que sustenta a igreja, é Jesus que sustenta o seu povo, é Jesus que sustenta a nação escolhida, a raça eleita, o sacerdócio real dele, aqui na face da terra. Aí nós vamos enxergar que Israel estava afastado do Senhor. Aí Deus levanta o profeta Jeremias. Jeremias vai lá e prega o arrependimento à nação. Jeremias vai lá, prega, louvado seja Deus, a palavra do jeito que ela é. Jeremias vai lá, louvado seja Deus, e anuncia que há uma sentença, louvado seja Deus, de destruição sobre o povo, se o povo não se arrepender, se o povo não se voltar, louvado seja Deus, à adoração verdadeira. Irmãos, e o que estava para acontecer seria inevitável. O que estava para acontecer era uma sentença que a nação de Israel, ela seria levada, louvado seja Deus, cativa à Babilônia, ou seja, seria escravizada ali por um governo humano, seria ali escravizada por uma nação ímpia, e assim, meus amados, aconteceu. Israel foi levado, louvado seja Deus, cativo. E quando nós falamos de Israel, nós precisamos entender que Israel, na época ali de Salomão, o seu filho Roboão, juntamente com a história de Jeroboão, a Bíblia vai nos dizer que Israel foi dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte era Israel, que era, louvado seja Deus, a nação, cuja capital era Samaria. E nós vamos enxergar também o reino do sul, que tinha, louvado seja Deus, como Judá, e sua capital era Jerusalém. E assim aconteceu com o povo de Israel. Esse povo foi levado cativo à Babilônia. Esse povo foi levado, louvado seja Deus, cativo a um governo humano. Mas quem foi levado? O reino do sul, que era quem? Judá e Jerusalém. E quando acontece essa história, nós vamos enxergar Deus ali levantando este homem chamado Neemias. Este homem Neemias, ele era um copeiro do rei. Este homem Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes. Louvado seja Deus, que era o imperador ali Medo-Persa.
E este homem, louvado seja Deus, ele recebe algumas informações do remanescente que tinha ficado lá, louvado seja Deus, em Jerusalém, Judá. A Bíblia vai nos atestar isso, quando nos diz lá, louvado seja Deus, em 2 Reis, capítulo 25, versículo 9. A Bíblia não vai nos dizer que toda a cidade ali, louvado seja Deus, as casas, inclusive as casas do rei, elas foram queimadas. Ali os muros, alguns edifícios principais dali da cidade foram queimadas. E a Bíblia diz que foram poupadas algumas pessoas que eram pobres, e eles foram poupados para permanecerem lá em Jerusalém. E eles tomaram ali a função de ser vinhateiros e lavradores. Mas a Bíblia nos relata, isso nos atesta lá em Jeremias, louvado seja Deus, 39:10 e 2 Reis 25:12, vai nos mostrar que eles eram muito pobres. Eles não tinham condições. Mas aí chegou esta informação até este homem de Deus, até Neemias. E Neemias procurou saber como que estava, louvado seja Deus, os que ficaram em Jerusalém. Neemias se importou com aqueles que estavam em Jerusalém. E ali, louvado seja Deus, o seu irmão vai informar, louvado seja Deus, uma grande miséria, desprezo, muro derribados, portas queimadas. Vai mostrar o estágio, louvado seja Deus, que Jerusalém estava vivendo após, louvado seja Deus, o povo ser levado ao cativo, porque não se voltaram para o Senhor. Aí temos uma ação de Neemias. A Bíblia vai nos informar que Neemias ele reage a esta ação. A Bíblia diz que ele se senta, a Bíblia diz que ele chora, a Bíblia diz que ele se lamenta, mas logo ele reage. A Bíblia vai nos dizer que logo ele começa a jejuar, logo ele começa, louvado seja Deus, a orar. Logo ele começa a depositar no altar a aflição que ele estava vivendo, em ver a sua nação, em ver o seu povo vivendo uma calamidade, uma total destruição. Aí eu pergunto para os irmãos, será se isso é diferente dos dias atuais que nós estamos vivendo? Será se o que o mundo está passando não é problema da igreja? E nós temos batido nessa tecla, é problema da igreja sim. A igreja, louvado seja Deus, é dona deste problema, sabe por quê? Porque a igreja, ela vai usar o poder que foi delegado à igreja. A igreja vai orar, a igreja vai interceder, e Deus vai ouvir a igreja, e vai responder ao seu povo, irmãos. Deus vai responder ao seu povo. E ali, louvado seja Deus, Neemias, ele começa a se lembrar, começa a pedir perdão dos seus pecados, né? Ele se coloca ali na condição de ser um hebreu, de ser um israelita. Ele começa a pedir perdão dos seus pecados, começa a pedir perdão dos pecados da nação, e começa a interceder pela nação. E ali ele se lembra de no versículo 8 do capítulo 1, aqui de Neemias, vai nos dizer que ele se lembra de Moisés, que é até uma referência, louvado seja o nome do Senhor, que está lá em Levítico capítulo 26, versículo 33, quando Deus usa o profeta ali, Moisés, quando usa o seu servo, para dizer bem assim, olha, vocês serão espalhados, vocês, louvado seja Deus, a espada correrão atrás de vocês, vocês serão espalhados, louvado seja Deus, vocês não vão ter casa, louvado seja o nome do Senhor, vão viver ruína. Ou seja, se vocês continuarem na desobediência. Mas aí, o Neemias também no versículo 9 do capítulo 1, vai se lembrar que Deus, Ele é o Deus das promessas de misericórdia. Igreja, o mundo hoje, louvado seja Deus, só não aconteceu algo pior, porque existe uma promessa, louvado seja Deus, para a igreja de Deus. Existe uma promessa, louvado seja Deus, que o Senhor vai nos tirar desta terra. Existe uma promessa que nós iremos para um lugar muito melhor, um lugar muito superior, um lugar onde não haverá dor, um lugar onde não haverá
sofrimento, mas um lugar onde só haverá glória, e louvado seja Deus, nós estaremos face a face com o Senhor. É para lá que nós vamos, é para lá que a igreja vai. E aí, ele começa a orar, ele começa, louvado seja Deus, a interceder. E ele começa para Deus orar, para Deus tocar no coração do homem. Deus toca no coração do rei. O rei libera ele, louvado seja Deus, para ir a Jerusalém, para reconstruir o muro. E quando chega lá, ele começa a realizar uma grande obra juntamente com aquele remanescente que estava lá, juntamente com os pobres que estavam lá. Porque a Bíblia, lá em Jeremias 39:10 e 2 Reis 25:12, vai nos dizer que lá ficaram pessoas pobres, pessoas que não tinham nada, pessoas humildes. Por isso que eles estavam vivendo, louvado seja Deus, aquele marasmo, aquela situação deplorável de estado de miséria. Neemias começa a grande obra. Neemias ali, louvado seja Deus, empreita uma grande obra. Mas em tudo aquilo que nós formos fazer, sempre haverá os levantes das trevas. Aí surge Sambalate, surge Tobias, surge Gesem. Sambalate, louvado seja Deus, ele era uma autoridade, mas não do reino do sul, mas ele era uma autoridade do reino do norte, cuja capital era Samaria. E ali Tobias, ele era o comandante do exército, não do reino do sul, mas ele era um comandante do exército do reino do norte. E eles começaram a se levantar contra quem? Contra Neemias. Eles começaram a se levantar contra a obra do Senhor. E aí, irmãos, nós vamos enxergar aqui algumas ações que nós devemos estar espertos e atentos ao que o inimigo quer trazer contra as nossas vidas, ao que o inimigo quer fazer para nos paralisar. O versículo 1 do capítulo 4 de Neemias que nós lemos, diz assim: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Eles souberam que Neemias estava empreitando uma grande obra. Quando você começa a fazer algo para o Senhor, o inimigo ele começa a se levantar contra a sua vida. Quando você começa a se posicionar na sua casa como servo de Deus, o inimigo vai começar a se levantar dentro da sua casa. O inimigo ele vai querer se opor à obra que Deus tem na tua vida. Então isso é meio que uma ação natural. Se eu me levanto para Deus, o inimigo se levanta contra mim, porque o inimigo, ele é inimigo de Deus, o nosso Criador. E aí, nós vamos enxergar aqui algumas ações, estratégias do inimigo para paralisar a minha fé e a sua fé. E aí, nós precisamos entender que quando nós identificamos o que o inimigo ele está planejando para nos destruir, nós seremos habilitados para desmontar os planos do adversário. Eu quero profetizar sobre a sua vida nesta noite. Você, louvado seja Deus, estará habilitado para, louvado seja Deus, destruir o que o inimigo está planejando contra a tua vida. Isso tudo será mediante o quê? A fé. A vitória que vence esse mundo é a vossa o quê? Fé. E nós vamos entender que Neemias, ele conseguiu desempenhar esta grande obra. Mesmo com o inimigo se levantando no capítulo 4, no capítulo 5, 6, 7, nós vamos enxergar no capítulo 8, a grande obra feita, a grande obra realizada. Nós vamos enxergar Neemias, ali louvado seja Deus, reconstruindo, ali louvado seja Deus, formalizando novamente o culto de adoração ao Senhor.
Nós vamos enxergar ali Neemias restaurando a linhagem, louvado seja Deus de Israel, colocando cada um no seu devido lugar. Nós vamos enxergar, louvado seja Deus, este homem servo de Deus, ali sendo usado pelo Senhor para resgatar a essência, louvado seja Deus, de Deus na vida dos judeus, que havia se perdido, porque o povo tinha se afastado do Senhor. E aí a gente vai enxergar que Deus, irmãos, em todas as coisas tem um propósito exato nas nossas vidas, e nada vai neutralizar o agir do Senhor nas nossas vidas e na nossa trajetória. Amém? E o primeiro ponto que eu quero falar com os irmãos é sobre a desmotivação. Quando os inimigos souberam que Neemias estava empreitando ali uma grande obra, eles começaram, louvado seja Deus, a atribuir valores negativos, de que aqueles homens, que aqui Neemias e aqueles homens não iriam conseguir. Eles começam, louvado seja Deus, a desmotivar. Eles começam a diminuir. No versículo 2 nós vamos enxergar: então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e dizem: que fazem esses fracos judeus? Ou seja, a pessoa, quando ela está desmotivada, ela está sem alegria, ela está sem vontade de vir à igreja, ela está sem vontade de ser servo de Deus fiel, ela está sem vontade de cultuar o Senhor. E o primeiro ponto que nós devemos ter em nossos corações é que o inimigo, ele vai querer nos desmotivar. Ele vai querer dizer que eu e você não estamos preparados para sermos usados pelo Senhor como instrumentos aqui na face da terra. Ou seja, ele vai querer te diminuir, ele vai querer te aplacar, ele vai querer te neutralizar. E se existe uma doença pior do que a depressão, pior do que, louvado seja Deus, a ansiedade, ou pior do que qualquer doença física, é a doença espiritual. E essa doença espiritual, ela chama-se desânimo. É uma doença que mata, louvado seja Deus, o espírito. É uma doença que neutraliza a grande obra de Deus na vida do cristão, na vida daquele, louvado seja Deus, que começou uma caminhada com o Criador. Então, irmãos, no nome de Jesus, não desmotiva não. Em nome de Jesus, continua. Em nome de Jesus Cristo. Se você está desanimado, se você ficou esse período aí da pandemia em casa, louvado seja Deus, e não conseguiu ter forças para lutar, a igreja estava aqui declarando força para a tua vida. A igreja estava aqui declarando: Senhor, visita, meu Pai, os nossos irmãos nos lares. A igreja estava aqui dizendo assim: olha, faz a sua parte em casa, faz o seu culto, acompanhe as ministrações, acompanhe o que está sendo colocado, acompanhe, louvado seja Deus, continue os seus devocionais, continue o seu culto familiar, mas não esmoreça, não se desmotive, louvado seja Deus, porque essa desmotivação, ela pode nos levar à morte espiritual. No caso de Neemias, a gente vai enxergar, louvado seja Deus, que o inimigo começa a declarar situações sobre aqueles que estavam fazendo uma grande obra. E um dos pontos que me chama a atenção é que eles dizem bem assim no versículo 2: darão cabo da obra num só dia, renascerão a casa dos montões do pó, as pedras que foram queimadas. E estas pedras que Jerusalém, que os homens utilizavam para edificar aquele muro, eram umas pedras, louvado seja Deus, de calcário. E essas pedras, quando elas eram queimadas, essas pedras começavam a se esfarelar, ou seja, ela perdia o seu ligamento. Então eles diziam assim: poxa, Jerusalém foi queimado, como que vai, louvado seja Deus, como que eles vão executar esta obra? E será se eles vão começar a executar estas obras da cinza? Sim, vai ser da cinza, porque é Deus que controla a cinza.
ainda que não houvesse cinza, o Senhor tem o poder de fazer, louvado seja Deus, renascer ou ressurgir como a fênix da cinza. Assim é o povo de Deus, não pode desanimar. Eu não posso me perder no meio do caminho. Eu não posso me entregar àquilo que o inimigo está decretando sobre a minha vida espiritual. Aleluia. Neemias, ele não deu ouvido, louvado seja Deus, à ação que o inimigo estava tentando trazer para a construção daquele muro. Ele não, louvado seja Deus, se atentou, ele não focou naquilo que poderia trazer um retardo à obra de Deus. Ei, meus irmãos, e quando a gente bate nessa tecla, é porque nós cremos que é o Espírito Santo de Deus que está querendo consertar o nosso altar. Aleluia. No nome do Senhor. Se eu focar, louvado seja Deus, no que o inimigo quer, eu jamais serei, louvado seja Deus, um vaso de honra na presença do Senhor. E como que eu me desmotivo? Deixando de lado as coisas de Deus. Como que eu fico desmotivado? Deixando de lado os princípios do Senhor. Quando Jesus ele declara para a igreja: olha, você é o sal da terra, Jesus estava querendo dizer para a igreja assim: olha, você foi feito para manter princípios aqui na terra. Uma das propriedades do sal é para manter o princípio daquilo a qual, louvado seja Deus, ele será inserido. Se eu pego uma carne, quem já morou em roça sabe, por exemplo, vamos fazer uma carne de sol. O que a pessoa vai fazer? Tacar o quê? Sal na carne. A sal, ela vai preservar, louvado seja Deus, aquela carne, não vai? Vai preservar o princípio daquela carne. Ou seja, o princípio da carne não é para alimentação, então vai preservar, ou seja, princípios. Então nós somos chamados aqui nessa terra para preservar princípios. Nós só vamos, louvado seja Deus, continuar a construir um muro espiritual, louvado seja Deus, da nossa vida, um muro espiritual que vai nos elevar a Deus, se eu não me perder em meio à situação que o inimigo armar. E isso é um grande laço que o adversário tem usado. O adversário tem usado o laço do mundo. O adversário tem usado o laço da atração. O inimigo está atraindo as pessoas. O inimigo está colocando banquete na frente das pessoas. O inimigo está seduzindo as pessoas. E se eu me deixo seduzir, logo eu me desmotivo. Logo eu largo e paraliso a obra que Deus começou sobre mim. A resposta de Neemias a esta ação de desmotivação do inimigo está no versículo 6, que ele diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para o quê? Trabalhar. O povo tinha ânimo para trabalhar, porque era Deus que estava à frente daquela empreitada. Irmãos, é Deus que está à frente da sua vida. É Deus que está à frente do chamado a qual Ele designou para a tua vida, para a tua casa. Então não se desmotive. Não pare, louvado seja Deus, de lutar. Aí temos a segunda ação, louvado seja Deus, que é a ação do medo. Ali o inimigo, a partir do versículo 7, 8 e 9, o inimigo, louvado seja Deus, lança o medo com o objetivo de amedrontar aquele povo para que a obra não fosse, louvado seja Deus, contínua, para que a obra não continuasse o seu rumo. Nós vamos enxergar, louvado seja Deus, o inimigo, o adversário gerando medo, mas esse medo não funcionou. Esse medo, louvado seja Deus, foi neutralizado.
Ali nós vamos enxergar o inimigo ali planejando mais uma ação. Olha, parem a obra, porque o inimigo está preto, eles estão vindo para poder matar vocês. E isso foram 10 vezes falando da mesma coisa, ou seja, para gerar uma insatisfação, para gerar, louvado seja Deus, um desequilíbrio espiritual na vida de Neemias e na vida daqueles homens. Mas isso não perdurou, isso não funcionou. No capítulo 6, nós vamos enxergar esses próprios inimigos, levantando ali um profeta, louvado seja Deus, ali Semaías, para poder orientar Neemias, para que ele entrasse no templo e se escondesse, porque o inimigo estava, louvado seja Deus, para pegá-lo, para matá-lo. E Neemias, louvado seja Deus, na mesma hora declara: como eu, homem como eu fugiria, no versículo 11 do capítulo 6, homem como eu fugiria. O que ele estava dizendo? Ei, eu vim para cá foi para fazer uma grande obra. Eu vim para cá não foi para fugir. Eu vim para cá não foi para retardar. Eu vim para cá não para focar no que o inimigo quer, mas eu vim para cá para fazer uma grande obra. E se eu orei, o Senhor abriu a porta, quem vai fechar a porta é Deus. Aleluia, Senhor. Quem vai fechar a porta é o Senhor. Aleluia. E ali ele continua: louvado seja o nome do Senhor. Depois eles começam a caluniar. Depois eles começam a dizer bem assim: olha, Neemias está querendo ser rei, vamos fazer essa informação chegar, louvado seja Deus, até o rei Artaxerxes. Talvez ele bloqueie esta obra. Também não vingou. Por que não vingou, irmãos? Porque aquela obra estava na direção do Senhor. O foco não estava perdido. A direção estava, louvado seja Deus, daquilo que eles colocaram no coração. E é isso que nós precisamos ter em nossos corações. Veja Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13, ele diz bem assim: irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, eu vivi um tempo da minha vida perseguindo, mas agora eu estou sendo perseguido, e eu não vou, louvado seja Deus, me lembrar das coisas, eu vou me esquecer das coisas que para trás ficaram, e eu agora vou avançar para aquelas que estão diante de mim. Sabe o que o apóstolo Paulo estava dizendo? Eu tenho uma meta, eu tenho algo a cumprir. Irmãos, Deus te colocou aqui nessa terra é porque você tem algo a cumprir. Você tem uma missão, você tem um propósito. Você não foi gerado ao acaso, você não foi um acidente. Entenda isso no nome de Jesus. Sobre a tua vida existe uma chamada. E não permita que nada neutralize essa chamada. Não permita que nada pare essa chamada. Nós vamos enxergar lá em Mateus capítulo 14, Pedro, um episódio, Pedro andando, louvado seja Deus, sobre o mar. Mas quando Pedro ele se atentou, louvado seja Deus, ao vento, quando ele se atentou àquele grande alvoroço daquele mar, ele teve medo. E o que o medo fez? Afundou Pedro. Se Neemias tivesse medo das afrontas, dos laços do adversário, aqui eles não teriam desempenhado o que? Esta grande obra. Mas sabe qual foi? Louvado seja Deus, a resposta para aquele inimigo está no versículo 9. Porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Ou seja, o inimigo está vindo nos matar, então nós vamos nos preparar, nós vamos nos precaver. Você vai continuar a obra com uma mão, e na outra mão vai estar a espada. Ou seja, eu não posso parar, eu não posso perder o foco, mas ainda assim o inimigo planejando me destruir, mas eu vou continuar a obra, porque esta obra é de Deus. Esta obra é de Deus. Você tem convicção que a obra que Deus te chamou, ela é de Deus? Então, irmãos, nada vai poder te parar. Aí nós temos a terceira ação, que é a aliança, o consenso.
Ou seja, aqueles inimigos viram que não tinha jeito, marcaram um encontro ali com Neemias. Logo no início, louvado seja Deus, do capítulo. E nós vamos enxergar do capítulo 6, nós vamos enxergar, engrandecido seja o nome do Senhor, Neemias declarando: olha, eu estou, louvado seja Deus, imbuído, eu não tenho tempo, louvado seja Deus, para te encontrar, porque eu estou, louvado seja Deus, envolvido com uma grande obra. Quem está envolvido com uma grande obra não vai perder tempo com o que não edifica. Quem está envolvido com uma grande obra, louvado seja Deus, não vai se embaraçar nos laços da vida. O que o inimigo queria fazer, louvado seja Deus, com Neemias, que ele parasse a obra para poder matá-lo, para poder aplacar. E isso é uma grande realidade nos nossos dias atuais. O mundo, ele quer fazer aliança com você. Se eu fizer aliança com o mundo, eu estou perdido, irmãos. Se eu fizer esta aliança, louvado seja Deus, eu coloco tudo a perder. Olha quando Josué, sem a direção do Senhor, fez aquela aliança com os gibeonitas lá atrás. Uma aliança indevida, porque não consultou o Senhor. E se nós temos aliança com o sangue de Jesus, nós vamos experimentar e nós vamos declarar que eu, louvado seja Deus, estou ali alicerçado no corpo de Cristo. Eu sou um edifício em construção, a qual o Senhor tem um mistério, nos revelou um mistério oculto. E que mistério oculto é esse, irmãos? É que a salvação, ela é para os judeus, ela, louvado seja Deus, ela é para os gentios, que a salvação é para aquele que crê. E quem vai divulgar isso? A igreja que não se aliançou com o mundo. Quem vai pregar isso? A igreja que não se misturou com os prazeres do mundo. Quem vai pregar isso? A igreja que entendeu que primeira missão, louvado seja Deus, é buscar o reino de Deus e a sua justiça. É a igreja, louvado seja Deus, que aprendeu, louvado seja Deus, a não buscar, colocar como prioridade o que é deste mundo, mas a nossa prioridade é o céu, e nós precisamos levar as pessoas ao céu. E como eu vou fazer isso? Mantendo intacta a minha aliança com Deus. Então não permita que a sua aliança seja quebrada. E por fim, o quarto, louvado seja Deus, e o último ponto é o entender, louvado seja Deus, que em tudo que eu for empreitar, o inimigo ele vai se levantar. Em tudo, meus queridos irmãos. Mas Neemias deu uma contra-resposta. O plano de Neemias, ele deu certo, sabe por quê? Porque teve uma, louvado seja Deus, uma situação antes da construção do muro. Neemias foi buscar forças no Senhor. E quando nós buscamos uma intimidade com o Senhor, o inimigo ele não pode nos parar. Mas pastor, eu estou cansado de ouvir isso. Todo dia é o inimigo para lá, é o inimigo, meus irmãos. Nós estamos inseridos dentro de uma guerra. É uma guerra espiritual. A Bíblia nos diz que a nossa luta não é contra a carne, não é o sangue. A minha luta não é contra você. A sua luta não é contra a minha vida. Não, a nossa luta é contra os principados e potestades. Ou seja, é contra o mundo espiritual. E eu só vou vencer, louvado seja Deus, esse mundo espiritual, se eu entender que Deus me chamou para uma grande obra, e eu não posso me distrair, eu não posso, louvado seja Deus, brincar com o Evangelho. E o que é o brincar com o que é o brincar com o Evangelho? É eu saber que é pecado e eu vou lá e faço. É Deus dizer não faz, eu vou lá e desobedeço. Isso é brincar com o Evangelho. E se eu estou brincando com o Evangelho, eu estou correndo risco de perder a salvação. Ou melhor dizendo, se eu estou brincando, eu já perdi a salvação, porque Jesus pode voltar para mim hoje, quando eu chegar na minha casa, e se não der tempo de eu me arrepender. Então, meus queridos irmãos, vamos lançar fora o remorso,
remorso. Sabe o que é o remorso? É aquele sentimento de culpa que eu sinto hoje. Eu pequei. Senhor, a tua palavra diz para não fazer isso, mas eu fiz. Senhor, eu não vou fazer mais. Aí chega amanhã, o pecado bate a porta novamente, eu vou lá e cometo novamente. Então eu não me arrependi, eu simplesmente tive um remorso. E meus queridos, remorso vai levar muita gente para o inferno. Em nome de Jesus Cristo, não invalide o sangue de Jesus, não invalide o sacrifício de Jesus sobre a tua vida, mas entenda, esse plano foi muito maior, foi muito superior às nossas limitações, os nossos prazeres. Louvado seja Deus. Mas eu não estou conseguindo. O Espírito de Deus, Ele vai interceder por você com gemidos inexprimíveis. Aquilo que você não consegue fazer, Ele vai fazer por você, e você vai aprender a dominar, porque o domínio próprio é um dos frutos do Espírito. Então, no nome de Jesus Cristo, não permita que nada neutralize esta grande obra. Não permita que nada venha abrir brechas no teu muro. Que o teu muro, como costumo dizer, o muro do cristão é um elevador. Esse muro eu vou construindo, eu vou subindo por cima dele. Eu vou construindo e vou subindo. Eu vou construindo e vou subindo. Ou seja, eu estou o quê? Me aproximando de Deus. Agora, irmãos, quando eu troco esta construção e essa intimidade com Deus, e eu troco por um simples momento de prazer, eu estou tirando do meu muro a pedra da esquina. Eu estou tirando do meu muro Jesus. E se eu estou tirando do meu muro Jesus, pode ter certeza, o muro vai cair. E se cair, meus irmãos, o fim é terrível. O fim é lago de fogo e enxofre. O fim é um sofrimento eterno. Então não vale a pena perder tempo com o que não edifica a minha vida espiritual. O que não edifica, eu quero te convidar, lança fora hoje, e nós vamos entender que o Senhor é quem realiza a grande obra nas nossas vidas.